não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Sobre a situação do Brasil, e eu me lembrei de algumas coisas que eu já deveria talvez ter explicado antes. Quando eu explico ali as formas do poder, então eu expliquei isso no curso que eu dei de Filosofia Política na Universidade Católica do Paraná, expliquei várias vezes. E um dos elementos fundamentais é a diferença de natureza entre o poder intelectual ou espiritual, como queiram chamar, o poder político-militar e o poder econômico. E a característica principal do poder intelectual é que ele é de longo prazo. Ele geralmente se exerce para além da vida do seu portador. Por exemplo, se você vê, Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo e a grande onda de aristotelismo no Ocidente começa em 1200, 1300. A influência de Aristóteles se arrasta até hoje. Porém, durante mais de um milênio ficou quase todas as obras de Aristóteles eram ignoradas, só 2 ou 3 eram lidas. Né? Então, inclusive a poética de Aristóteles, ela fica sumida por 1400 anos, ela aparece em 1548, que descobrem e começam a ler. Então, como dizia, Augusto Comte dizia o seguinte: a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. O sujeito que não tem instrução, que não está dedicado a uma atividade filosófica, ou na verdade não está dedicado a atividade intelectual nenhuma, ele não tem uma única ideia própria. Tudo o que ele diz é herdado e copiado de algum filósofo do passado que ele geralmente não conhece e cujo nome ele também desconhece. Tá certo? Mas ele está sendo um instrumento do pensamento desse filósofo. Ele pode não saber, mas é um instrumento inconsciente. E é nesse sentido que o Comte dizer que a vida dos vivos é governada por filósofos mortos. Isso quer dizer que a ignorância do cidadão em relação às fontes remotas das suas ideias dá a ele a ilusão de que ele está pensando por si mesmo, de que ele é independente e de que ele, sendo um homem prático, um homem de ação, ele não precisa desses filósofos absolutamente. Isto é assim, isto é, vamos dizer, talvez o espetáculo mais cômico, para não dizer mais grotesco, da existência humana. Quer dizer que aqueles que são, vamos dizer, discípulos inconscientes, ou de Kant, ou de Platão, ou de Karl Marx, imaginam que não precisa nem de Kant, nem de Platão, nem de Karl Marx para coisa nenhuma, e se acha muito independente e muito superior, precisamente por desconhecer as fontes das suas próprias ideias. Os políticos são todos assim, do primeiro ao último. Políticos, administradores, capitalistas, são quase todos assim. Os que não são 2 ou 3 gênios que estão espalhados e que dominam os outros, justamente porque são gênios. Mas, em geral, as pessoas que se consideram homens práticos são os maiores imbecis da Terra, porque se existe uma coisa que raramente dá certo é a tal da vida prática. Em geral, o que a gente vê é só você olhar em volta e perguntar assim: quantas pessoas eu conheço tiveram sucesso e quantas se deram muito mal? Olha, faça as contas e você vai ver. Os que têm sucesso é 1%, 2%, e geralmente são os camaradas que têm mais estudo ou que têm mais sorte. Então, eu quando planejei o meu curso, eu pensava o seguinte, que eu precisaria de 30 anos, no mínimo, para criar uma nova intelectualidade no Brasil, intelectualidade mais séria do que a que nós temos atualmente, e que se ombreasse, no mínimo, aquela que nós tínhamos nos anos 50 e 60. E que eu precisaria de 30 anos para isso. E que depois desses 30 anos, talvez fosse possível esta intelectualidade gerar uma classe política melhorzinha. E na época nós pensamos assim, quanto tempo transcorre de uma revolução cultural a uma revolução política? E dissemos que o mínimo era 30 anos. Eu posso dar alguns exemplos e gerar muito mais do que 30 anos. Se você pegar a preparação da Revolução Francesa,
Peraí, antes disso, deixa eu entrar num outro negócio. Uma vez coloquei um post dizendo que a formação do movimento político obedece a uma sequência de etapas que não são trocáveis e nem mutáveis. É uma coisa fixa. A primeira etapa são discussões em pequenos círculos de intelectuais que se prolongam por várias décadas até formar um vocabulário comum, um conjunto de conceitos descritivos e, vamos dizer, um leque de alternativas descritivas e explicativas que possa, então, dar uma ideia da forma intelectual do movimento. Isso aí, de fato, se prolonga por várias décadas. Se você pegar na história da Revolução Francesa, especialmente você pode ver isso no livro do Augustin Cauchat, que eu tenho comentado na aula do COF, o negócio começa na metade do século XVIII, né, naqueles chamados clubes de pensamento, ou lojas, ou sociedades de pensamento. Eles ficam ali durante meio século discutindo, dizer, uma descrição da situação, né, e qual é o corpo de valores que deve orientar a política de um país. Isso durante quase meio século. Só a partir daí surge, então, vamos dizer, a militância ativista, os líderes, etc, etc. Você pegar na Revolução Russa, você pode acompanhar, por exemplo, se você ler os livros de Dostoiévski, você vai ver que tem ali aquelas longas discussões, noite adentro. Isso começa por volta de 1850, para daí ter a Revolução em 1917. E do mesmo modo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vê, na década de 30, 40, o grande crítico Lionel Trilling escreveu o livro The Liberal Imagination, no qual ele dizia que só havia uma tradição cultural literária nos Estados Unidos, que era o que eles chamam de liberalismo. O liberalismo é o progressismo ou esquerdismo. E em 1935, por volta de 35, aparece o livro mais famoso de um autor chamado Albert J. Nock, que se chama O Nosso Inimigo, o Estado. E esse pode ser tido como um momento inaugural do movimento conservador. O movimento conservador continua crescendo, ocupando espaço na esfera cultural, trocando ideias, tentando esclarecer para si mesmo o que está acontecendo, até que consegue eleger pela primeira vez um presidente em 1980, que foi o Ronald Reagan. Então você vê que essas coisas demoram mesmo. E esta etapa não é saltável. Você não pode passar, vamos dizer, de uma vida intelectual superficial, boboca, para um sucesso político. Isso não existe. Tá certo? Então, no Brasil, o pessoal diz, mas nós temos pressa, etc. Bom, a resposta a isso é aquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Quer dizer que se você não tem paciência para tratar do problema com a seriedade devida, você vai fracassar. Então você vai conseguir fazer a única coisa que consegue fazer com pressa, que é dar com os burros na água, que é se ferrar todo. Então, o pessoal simplesmente saltou esta etapa. Se você pegar a nossa direita inteira, né, praticamente inteira, sobretudo a direita ativista, os caras que estão aí no Congresso, etc. E eu dei um livro de Max Horkheimer, o Georg Lucas, para ler, eles não conseguem ler. Se você pegar esses nossos generais, dá um livro do Georg Lucas ou Max Horkheimer, não conseguem ler. Eles não têm cultura para isso. Então, eles não sabem de onde vêm as ideias que influenciam a sua própria conduta. Então, tem aquele efeito que eu expliquei do ignorante. Quer dizer, o ignorante se acha independente da análise intelectual, dos fatores ideológicos, justamente porque ele não sabe qual é o fator ideológico que está influenciando a conduta e a vida dele. Essas discussões que se prolongam por décadas, elas são a origem de um movimento. Movimento, evidentemente, é a palavra, né, designa algo que se move, que se transforma e que perdura ao longo do tempo. O movimento político, nenhum movimento político começa como movimento político. Ele começa, em primeiro lugar, como movimento intelectual e movimento cultural, que vai, ao longo das suas discussões, desenhando, delineando um corpo de temas e problemas e questões que preocupam um certo conjunto de pessoas, geralmente as mais qualificadas. Só isto é que dá origem à possibilidade, vamos dizer, de uma formulação ideológica posterior. Uma ideologia já é, vamos dizer, uma simplificação, uma esquematização que unifica grosseiramente esse conjunto de preocupações e o transforma num estímulo a uma determinada ação política.
Isso quer dizer que durante a fase dessas discussões não há ideologia nenhuma. Quer dizer, o que há, quer dizer, é uma multiplicidade de visões, de perspectivas que podem ser concordantes ou discordantes, mas que vão formando, vamos dizer, a unidade de um corpo de preocupações. Tá certo? E desse corpo de preocupações acaba surgindo, com o tempo, vamos dizer, uma ou várias fórmulas ideológicas. É por isso mesmo que o pessoal me chamar de ideólogo da direita é de uma estupidez e de uma ignorância assim, fora do comum. Eu não tenho a menor ideia do que seja ideologia. No Brasil, as pessoas só usam as palavras como rótulos, né? São rótulos laudatórios ou infamantes. Não tem substância, não tem significado por trás. Pode até ter significado, mas não tem um referente, quer dizer, não tem uma coisa, uma realidade a qual aquilo se refira. Então, eu digo o seguinte, não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil. Não houve discussão por tempo suficiente para haver um movimento. Ora, a preocupação essencial dos líderes, das pessoas interessadas, deveria ser, claro, a formação do movimento. Não se trata de você eleger deputados, eleger senadores, e nem de eleger um presidente. É criar um movimento primeiro. Em lugar, eu queria esclarecer o seguinte. Uma ideologia consiste basicamente em propor metas. Propor um modelo de Estado, propor uma legislação, propor um modelo de sociedade e indicar os caminhos para chegar lá. Um cientista político não pode fazer isso. O que o cientista político faz é o seguinte, ele pega as pessoas e vê o que elas querem fazer e ele sugere os meios mais racionais para fazer o que elas querem. É exatamente o que eu tenho feito. Você pode procurar a minha obra inteira, você não vai encontrar um modelo de sociedade, um modelo de Estado, um modelo de Constituição, mas nada disso. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar explicar para os homens e mulheres da direita, né, quais são os meios racionais pelos quais eles podem chegar a obter os resultados que eles querem. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a situação como ela está. E a situação é a seguinte, a direita elegeu um presidente, porém quem manda no país? Eu digo para vocês quem manda no país. Quem manda no país é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em 1998, criou um plano para o PT, que ele disse que já estava em execução no PT, cujo resumo é assim, a elevação política do lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, né? Pessoas divergentes, de tudo quanto é tipo, pessoas que não têm um lugar específico na sociedade. E, se você for ver, hoje, o lumpenproletariado domina o panorama nacional. Você vê, por exemplo, que o sujeito esfaquear um candidato a presidente da República não é nada. Mas matar a menina que está metida lá com o narcotráfico, isso é um escândalo, isso é um crime, isso é um horror. Não é isso? O Jean Willis, que é um sujeito totalmente desocupado, nunca fez nada, tá certo? Ele diz que foi perseguido, diz que foi ameaçado de morte. Aliás, ele foi ameaçado de morte pelo mesmo sujeito que ameaçou a mim, um sujeito louco, totalmente louco. Mas no caso dele, isso tem uma importância política e moral extraordinária. Por quê? Porque é o lumpenproletariado. Então, a ideologia de gênero, o que é? Lumpenproletarização. Ela está sendo aplicada, ela está sendo, vamos dizer, oficializada, tornada obrigatória esta semana pelo STF. Enquanto isso, vocês viram esse vídeo que eu coloquei aí do procurador do Rio Grande do Sul, Rodney Candeias, ele descrevendo assim, a ocupação do território nacional por ONGs estrangeiras associadas a partidos de esquerda. Eles já tomaram metade do território nacional. Né? E você acha que quem está no poder é o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Este é o plano do Haddad. Vocês esqueceram o seguinte, depois de todos os crimes do PT, que foram comprovados, divulgados, mas milhares e milhares de crimes que eu nunca vi no mundo, o candidato deles chega a ter 44 milhões de votos. E vocês acham que vocês têm alguma força só porque o seu candidato tem um pouquinho mais de votos? Não. Porque o candidato que vocês elegeram não tem nenhuma organização, não tem nenhuma militância organizada, não tem nada. Esses camaradas têm a macro-organização. Eles dominam a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, as verbas federais, o sistema judiciário, a OAB e tudo. Eles estão no poder, vocês não entenderam ainda?
Viu que eu falei para você, você eleger um presidente sem que ele tenha o suporte partidário, militante, etc, etc, é a mesma coisa que condená-lo à morte. Foi isso que eles fizeram. Entregaram esse abacaxi impossível para o Bolsonaro resolver e querem que ele resolva. Enquanto vocês estão discutindo aí se o Eduardo deve ir para Washington ou não, os caras estão lá oficializando a ideologia de gênero, tomando o território nacional. Outra coisa eu vou dizer para vocês. Quantas armas foram apreendidas na fronteira, dessas armas que são contrabandeadas para vir para as Farc? Quantas foram? Nunca nenhuma. Quando Fernandinho Beiramar foi preso, ele foi preso pelo exército da Colômbia, não pelo nosso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi no Congresso e humilhou os deputados. Na Colômbia ele confessou tudo. No Brasil não confessou nada, ele mandou os deputados calar a boca e eles calaram a boca. Quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil é o Fernando Haddad. Vocês não entenderam ainda? A desqualificação da direita é tal que não dá nem para ter um confronto, não dá nem para ter um debate. Quando chega o debate, o cara da direita se apressa a usar os termos, o vocabulário e os conceitos descritivos que a esquerda lhe impôs. Eu vi um grande militar, nosso comandante militar muito louvado, aparecendo do lado de um membro do Foro São Paulo, dizendo, nós compreendemos que a criminalidade é efeito da pobreza e que nós precisamos resolver os problemas sociais para depois eliminar a criminalidade. O que é isso aí? É o discurso da esquerda. É claro que é um discurso insensato, porque me diz como é que a pobreza compra tantas armas e cria organizações mega bilionárias de tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, nós tínhamos mais de 40 anos de controle esquerdista da opinião pública, controle total. Não havia um jornalzinho de direita, não havia um colunista de direita no Brasil inteiro, para não dizer que não havia, não tinha o Roberto Campos, que já estava, acho que com 173 anos de idade, e em função do seu prestígio de ex-ministro e tal, davam um espaço para ele. Então logo puderam se livrar do Roberto Campos, se livrar do Paulo Freire, que eram os dois últimos sobreviventes. Então, no Globo, por exemplo, você tinha um colunista de direita para 100 de esquerda. O redator-chefe, Luiz Garcia, reconheceu isso. Falou, não, nós damos todo espaço para a esquerda e só um pouquinho para a direita, estava dando na vista, então daí nós até chamamos Olavo de Carvalho para escrever um pouquinho lá. Quer dizer, não era para equilibrar, só para dar a impressão de equilíbrio. Isso para vocês terem ideia da gravidade da coisa. Isso se obtinha não só pelo controle administrativo, funcional e econômico dos meios, mas pelo controle intelectual, ou seja, pela liderança intelectual. Você cria uma casta de líderes intelectuais que se tornam tipos intocáveis, vacas sagradas, e elas, vamos dizer, a presença delas, né, a presença desses numes tutelares, cria, vamos dizer, uma noção do prestígio intelectual que ninguém ousa desafiar. E o que vai contra o prestígio, evidentemente, vai para a lata do lixo. Eu concebi toda esta série de livros para acabar com isso. Eu não sabia o que vinha depois. Se me perguntar, mas o que virá depois? Eu não sei. Mas, não tinha nenhum plano de tomada do poder, de criar um partido de direita, nada disso. Eu falei assim, só vou remover o problema. E assim, esse é que nem um câncer, você está entendendo? Você não vai dar saúde para o cara, você só vai remover o câncer. Depois o organismo trata de ser restaurado do jeito que ele puder, tá certo? Então eu não tinha receita para o Brasil, não era receita de um Brasil melhor, não tinha nada disso. Falou, só precisa remover essa porcaria, depois o resto, o povo, a espontaneidade da sociedade resolve o problema. Esta foi a minha ideia. A operação foi um sucesso estrondoso, muito maior do que eu podia imaginar. O fato é o seguinte, o fato é que todo o movimento em defesa do Brasil se condensou na pessoa do seu Bolsonaro e do seu vice. Não há outros. Não tem ninguém que possa representar o Brasil. Gosta ou não gosta do Bolsonaro? É ele, gente. Né? Agora, por causa, às vezes, de frases soltas, né? O jornalismo brasileiro se especializou nisso. Ele pega uma frase solta e inventa toda uma constelação ideológica por trás para poder queimar a reputação. Depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto.
Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo, né? Só que, até hoje, o pessoal não saiu disso. Você veja, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente, o Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? E, inclusive, humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira, né? Bom, então, os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa, você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu R$20, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? E vocês quiseram evitar a guerra ideológica, quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra você mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. O Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu, né? Surgiram até que negócio, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro é para mim, porra, qual é o problema? Né? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é a acusação padrão. Viram o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusar de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Hã? Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também. Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai logo acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos. E você se torna, então, escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Então, vai fazer 30 anos que eu estou dizendo, se vocês querem realmente ter o poder, vocês têm que começar por ganhar a classe estudantil. Para ganhar a classe estudantil, vocês têm que arrumar uma prova científica válida de que os comunistas exercem um controle ditatorial das universidades. Não adianta você dizer isso, você tem que ter a prova científica, você tem que ter uma pesquisa que prova isso definitivamente, de maneira que não dê para discutir mais. A partir daí, você divulgando isso aí e botando isso em discussão, você ganha os estudantes. Porque eles vão perceber que estão sendo... Aí vão perceber que estão sendo manipulados. Não é xingando o comunismo, não, você tem que ter a prova definitiva, porra. É? Isso é uma pesquisa científica que eu estou pedindo há 30 anos que façam. Ninguém faz. Todo mundo só pensa em política eleitoral e acusação de corrupção. Quer dizer, porra, e o pessoal diz que eu sou o guru da direita? Sou o guru da direita do caralho. Essa merda dessa direita não faz nada que eu sugiro. Eu posso dar sugestões no máximo, não tenho autoridade nenhuma, mas, pô, a minha sugestão é sensata, porra. Por quê? Porque eu estudo essa merda faz meio século. Agora chega qualquer um, né? Sei lá, qualquer Zé Mané, qualquer Paulo Roberto de Almeida, tá certo? Dizendo outra coisa, o pessoal segue, né?
Chega aí qualquer Enzo, o Enzo falou não sei o quê. Pô, assim não dá, porra. Veja, uma coisa que a esquerda sabia. Eu nunca vi na esquerda alguém desrespeitar os velhos intelectuais de esquerda. Nunca vi, mesmo que você discordasse deles. Eu nunca vi ninguém na esquerda, sei lá, desrespeitar o Caio Prado Júnior, por exemplo. Mesmo quando o Caio Prado Júnior falasse besteira. Ou Jacó Gorender. Ninguém desrespeitar. Na direita, não. Eu tenho 1000 pseudo-concorrentes de 18 anos de idade. Já, o Olavo já passou, agora sou eu o chefe. Porra, que coisa mais ridícula. Também nunca vi na esquerda alguém colocar o seu interesse, a sua ambição pessoal, acima dos interesses globais da causa. Eles não fazem isso porque eles não são loucos. Na esquerda, no Partido Comunista, quem fizesse isso estava liquidado. Ele jogava o cara fora como oportunista, ele nunca mais tinha chance na vida. Na direita, todo mundo faz isso. Eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. Porra, eu quero um cargo no Senado. Eu só ouço falar disto. Ninguém sacrifica o seu interesse em nome do interesse geral. Não tem isso. Então, esse pessoal não sabe fazer política. É normal que não sabe, porque a direita no Brasil apareceu ontem. Mas justamente por causa disso, vocês têm que estudar, porra. Porque através do estudo, você pode suprir a deficiência da sua falta da sua inexperiência. Mas se você não estuda, e não ouve quem sabe, dá nisso. Você acaba ouvindo qualquer um. Então é o seguinte, eu não sou guru da direita, mas olha, pelo amor de Deus, as sugestões que eu estou dando são sérias, eu não estou brincando. Veja, em 1964, a esquerda foi derrubada pelos militares, não pelos militares, pela direita. Ela não tinha poder nenhum e não tinha apoio popular maciçamente do lado da direita. Como é que a esquerda fez para se levantar? Começou conquistando os estudantes. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.